Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um resumo macro, o último resumo macro de 2025, hoje dia 19 do 12, e estou aqui para trazer as perspectivas para 2026, os últimos acontecimentos de 2025 que estão impactando relativamente o mercado e muito mais. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o conteúdo de antemão e também não esqueça de seguir nas redes sociais, _Gustavo.suco no Instagram. Você pode me conhecer e acessar mais conteúdos de macroeconomia. É claro, sempre aqui agradecendo ao Thiago Reis por proporcionar esse pequeno espaço em seu canal. Vamos para o último recadinho da paróquia. Pessoal, nós estamos com uma série de conteúdos de forma gratuita para você. A pessoal da produção colocou o link abaixo, que é o Eu Invisto, para você conseguir os seus primeiros dividendos nos próximos 30 dias. Você vai ter uma série de cursos rápidos em vídeo, onde você pode falar de renda fixa, ações Brasil, ações internacionais e muito mais. De novo, de forma gratuita, você pode acessar aqui no link abaixo. Começando agora a parte macro, vamos falar de duas decisões importantes que tivemos nas últimas semanas, as decisões de política monetária. Foram divulgados atas, comunicados de decisões que ocorreram nos Estados Unidos e no Brasil. Estados Unidos, houve uma queda de juros de 0,25 pontos percentuais. Nós já comentamos isso em diversos momentos. Era uma posição adequada. O Banco Central norte-americano relatava preocupação com o mercado de trabalho, que vem desacelerando. Os últimos dados, saiu dados de mercado de trabalho de payroll, criação de vagas, veio acima que esperávamos, mas, de qualquer forma, houve uma revisão baixista dos números, taxa de desemprego voltou a subir. Entretanto, também os dados estão muito afetados, com muitos ruídos em relação ao shutdown. Então, de fato, há uma, de certa forma, uma contaminação nos dados de mercado de trabalho e nos dados de inflação, que também foram divulgados essa semana, que houve uma desaceleração da inflação, mas, de novo, esses dados, tanto de mercado de trabalho quanto de inflação, que foram divulgados recentemente, eles ainda não trazem um diagnóstico correto da economia norte-americana e, portanto, o Banco Central olha esses dados, mas deve esperar os dados de dezembro e de janeiro para tomar decisões. E, portanto, a postura que está sendo adequada pelo Banco Central norte-americano de comunicar pelo Powell que vai ser uma postura wait and see, esperar e observar os próximos dados, em que os juros atualmente estão muito próximo do neutro, aqueles juros que nem aquece nem desaquece a economia, aquele crescimento sustentável que não gera inflação. De fato, pelos cálculos do Banco Central norte-americano, os juros está muito próximo do neutro, então eles podem ter o luxo de esperar e, de novo, ter um melhor diagnóstico no futuro. E, portanto, a nossa projeção continua sendo uma pausa de corte de juros em janeiro, para, de fato, o Banco Central ter mais segurança dos próximos passos, mas ainda seguimos aquela crítica que nós vimos fazendo, publicamos um artigo no Brazil Journal, você pode também acessar lá, de que, de fato, de novo tivemos uma reunião dividida, a maioria votou para cortar, 2 votaram para manutenção e 1 queria um corte maior. Então, de fato, o mercado vai continuar caçando ali palavras e declarações de diretores ao longo das próximas semanas para poder calibrar as expectativas dos próximos passos dos juros norte-americanos. Então, eu acho que esse é o ponto principal, mas de fato, para 2026 agora, a gente acredita que é possível continuar cortando juros 2 vezes, para os juros ficar mais próximo de 3%. E um último risco que a gente coloca no radar é que o Jeremy Powell não deve ser reconduzido, já tem ali nos bastidores entrevistas do Trump com o próximo presidente, tem alguns candidatos, ele deve anunciar nas próximas semanas, mas o ponto é que o próximo presidente deve ter uma postura um pouco mais dovish ou um pouco mais propício a cortar juros, muito lindo que deseja o Donald Trump, e, portanto, vai ficar aquela pulga atrás da orelha se de fato haverá algum tipo de interferência política na instituição no Banco Central e, portanto, isso é ruim, como alerta diversos papers e artigos econômicos famosos. Também colocamos isso no artigo que publicamos no Brazil Journal. Você pode acessar lá, é Super Quarta, FED Dividido e Copom. Me fugiu o nome, mas você consegue encontrar lá, Super Quarta, no Brazil Journal. A gente publicou um artigo bem interessante que fala um pouco especificamente do problema da comunicação do Banco Central norte-americano e também esse ruído em relação ao próximo presidente. E para encerrar na parte mundial de 2026, nós acreditamos que, como os juros em 2026, o nível dele será menor do que
23, 24 e 25, é possível que os juros mais baixos, que em diversos países isso contribua para trazer um fôlego extra para a atividade econômica. Os investimentos em inteligência artificial, transição energética também devem dar um aumento de produtividade, um aumento do PIB, contribuir positivamente. E lembrando que, ao nosso ver, a gente pode ter um pouco mais de estabilidade no comércio internacional depois de um ano de 2025 muito turbulento, com diversas tarifas, indas e vindas, acordos comerciais. De fato, alguns países conseguiram se adaptar e já fizeram até acordos, né? Zona do euro, Japão, a China fez um acordo recente com os Estados Unidos e, portanto, o cenário internacional tende a continuar favorável, somado a essa queda de juros, o que é propício aí para o Brasil. A China, porém, não vai apresentar aqueles crescimentos robustos que vimos nos últimos anos. Nossa perspectiva é que a China cresça 4,5%, tá? Mas se você pegar no absoluto, crescer 4,5% numa base gigante, ainda é um fator relevante para o crescimento mundial, que de fato esperamos que haja mais estabilidade em 26, mas é claro, temos aqueles riscos no radar. Oriente Médio, conflitos geopolíticos, quero dizer, né? Oriente Médio, China e Taiwan, Rússia e Ucrânia, agora na América Latina com a Venezuela, então tudo segue no radar e é isso. Pode alterar de fato o cenário geopolítico. Onde investir em 2026? Eu tenho certeza que você que está nesse vídeo aqui agora quer a resposta para essa pergunta. Onde investir em renda fixa? Onde investir em ações brasileiras? Onde investir em ações internacionais? E onde investir em fundos imobiliários para 2026? A Suno preparou o material que eu vou estar apresentando aqui na tela agora do Onde Investir 2026, o passo a passo para montar a sua carteira do zero. Você vai ter acesso a recomendações nestes 4 segmentos: renda fixa, ações nacionais, ações internacionais e fundos imobiliários de graça. Basta clicar no link que vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo, fazer o cadastro e assistir aos vídeos com as recomendações da Suno. É isso, pode terminar de assistir o vídeo agora, mas não se esquece de clicar no link da descrição ou no comentário fixado. No Brasil, mais recentemente tivemos a decisão do Copom, a decisão de política monetária que manteve os juros em 15%, como era o nosso cenário base, 15% até o final do ano. E a nossa expectativa é que o Banco Central melhore e ajuste a comunicação, na verdade, para iniciar o ciclo de cortes em março. Até lá, acreditamos que haja um menor crescimento da atividade econômica, uma queda do ritmo de crescimento, uma inflação mais comportada, uma desaceleração do mercado de trabalho, expectativas de inflação um pouquinho melhor ancoradas, e quando a gente olha as projeções do Banco Central que foram divulgadas recentemente, houve uma queda marginal ali das projeções. Então é possível, a nosso ver, que ele mantenha essa postura bastante dura ao longo do primeiro trimestre, abra o espaço na reunião do final de janeiro e comece o ciclo de cortes em março, tá? Num cenário pessimista, ele pode começar em abril, mas de fato, para 2026, esperamos um ciclo de corte de juros, o que é bastante positivo. Tanto para a economia, que pode dar uns leves suspiros, não muito, porque os juros estão em patamares bastante restritivos, e para o mercado acionário. Quando os juros caem, a perspectiva de que aumente o apetite ao risco, aumente o apetite por renda variável e, portanto, haja um fluxo de capital para a Bolsa. A gente já está enxergando esse movimento, por exemplo, no IFIX, que vem batendo recorde de semana a semana. O aumento do apetite à renda variável também tem crescido nas últimas semanas, nos últimos meses. Capital estrangeiro também está entrando, mas de fato não esperamos que os juros caia para de fato a bolsa andar. O mercado se antecipa, a gente já está encontrando esse movimento, e quando a discussão vai ficar mais forte, acredito que isso será um gatilho importante. É uma coisa que a gente já vem comunicando aí há um bom tempo, tá bom? Então lembrando, essas variáveis precisam se consolidar para o Banco Central iniciar juros. Hiato do produto negativo, ou seja, o Brasil crescer abaixo do seu potencial, reduzindo as pressões inflacionárias, inflação corrente também desacelerando, principalmente as medidas subjacentes, câmbio relativamente estável, expectativas de inflação melhor ancoradas. E, de fato, todos esses cenários, ao nosso ver, devem ocorrer ao longo do início do próximo ano, tá? Então, eu acho que esse é o ponto importante. E os juros acho que vai determinar muita coisa. Nós esperamos que em 2026 a economia brasileira cresça mais próximo do seu potencial, que é uns torno de 2%. É claro que temos alguns fatores que podem levar a um PIB um pouquinho maior, como viés altista, que é a reforma do imposto de renda, que adiciona dinheiro direto no bolso das pessoas para consumo, pagamento de precatórias, ano de eleições, então isso tende a aumentar a pressão por gastos públicos. Temos também algumas transferências sociais, reajuste do salário mínimo
emendas parlamentares. Então, de fato, será um ano aí recheado de fatores que podem levar o PIB um pouquinho mais para cima. O problema é que isso pode pressionar a inflação e dificultar e diminuir a flexibilidade que o Banco Central pode ter na hora de cortar juros. A gente segue projetando 1,8 para o PIB do ano que vem, 12,50 para a taxa Selic. Para a taxa de câmbio, pessoal, seguimos aí projetando um câmbio mais estável no primeiro semestre, aí quando começar a parte de eleições mesmo no segundo, um pouco mais forte, definições para o primeiro turno, depois o segundo. Acreditamos que o segundo semestre pode ter mais volatilidade, a gente está com o câmbio terminal do ano que vem de 5,65. No primeiro semestre, aqui no curto prazo, ainda o diferencial de juros, o Brasil está 15, outros países estão menores, queda de juros nos Estados Unidos, ainda possibilita que haja uma atração de capital aqui para o Brasil, então eu acho que esse é o fator mais importante, mas riscos fiscais, agenda econômica, eleições, eu acho que isso vai trazer, de certa forma, uma volatilidade essa para a taxa de câmbio que a gente já está enxergando agora no final do ano, né? A gente estava com o câmbio um pouquinho mais comportado, fomos para 5,50 por questões sazonais de final de ano que tem remessas para fora, questões dos dividendos a serem tributados, isso tem levado a um adiantamento das empresas, e também a gente teve questões em relação à política com a entrada de Flávio Bolsonaro. O mercado não gostou muito e o câmbio saltou diante que há a menor probabilidade de mudança de governo. Então acho que esses são os pontos importantes. Tem um outro cenário alternativo para o ano que vem, se formos como 2014, se as pesquisas continuarem. Se as pesquisas mostrarem uma possível mudança de governo, o mercado pode se animar, mercado para cima, câmbio para baixo. E aí vai ser um cenário alternativo, o câmbio pode ficar um pouquinho mais comportado. Mas, de fato, segundo semestre do ano que vem, a gente pode ver um câmbio mais volátil. De novo, esse câmbio de 6,65 para o ano que vem é um terminal. Ao longo do ano, as coisas vão subir e descer. Tá? E para finalizar a parte de inflação, nós estamos enxergando uma inflação bastante benigna. Pega abril de 2025, a inflação estava em 5,53, se eu não me engano. Estamos encerrando em 4,3, que é a nossa projeção, abaixo do limite superior da meta. Ou seja, o Banco Central está conseguindo cumprir este ano com o seu mandato. É claro que queríamos que a inflação fosse mais próxima de 3%, mas conseguiu respeitar ali as bandas. E essa desinflação que nós estamos enxergando ao longo do ano é muito por conta de um câmbio mais baixo, commodities mais estáveis, pegar petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas também mais estáveis em patamares inferiores, queda dos preços de alimentos. O Banco Central até soltou um relatório de política monetária com suas projeções e a grande surpresa baixista foi os preços de alimentos que, se você pegar no IPCA, alimentação em domicílio cai pelo sexto mês consecutivo. Portanto, preços de alimentos, depois queda dos custos aos produtores, isso contribuiu para termos uma inflação bem mais comportada. O problema é que a gente sempre fala que aqueles grupos serviços subjacentes, aqueles intensivos em mão de obra, ainda continuam com preocupação, um patamar ainda acima do desejado, acima do limite superior da meta. Se você pegar o preço de serviços subjacentes, subiu tanto na variação mensal, no acumulado de 12 meses, está acima de 6, quase 7 em algumas métricas, então não é nada positivo. Esperamos que essa desaceleração da economia, do mercado de trabalho, contribui para um arrefecimento dos preços de serviços, que é muito importante para o Banco Central ter segurança para iniciar o corte de juros. Para o ano que vem, projetamos uma inflação de 4,1%, ainda acima da meta de 3%, acima de 4%, porque a gente ainda tem um viés eleitoral que aumento dos gastos públicos, transferências, precatórios, imposto de renda, própria atividade econômica, eu acho que vai. E um câmbio nosso que é um pouco mais alto, isso tende a pressionar a inflação um pouquinho, apesar de vermos ele um mais benigno no curto prazo, eu acho que ela tende a ficar um pouquinho mais pressionada, em torno de 4,1, eu acho que é um número importante. E só em 2027 que a gente vai ver uma desaceleração mais contundente, que é um pouco em linha que o próprio cenário do Banco Central tem escrito aí nos seus últimos relatórios. Para o Banco Central, no segundo trimestre de 2027, a gente pode chegar a uma inflação perto de 3,2. Acredito que seja isso, pessoal. Coloquei todos os pontos aqui. E por último, relação fiscal, vai seguir o calcanhar de Aquiles. O governo vai tentar, ao nosso ver, cumprir com a meta do ano que vem, de um superávit de 0,25, foi o orçamento que está sendo discutido ali no Congresso e votado hoje, tá? Essa sexta-feira, 19, mas de fato a gente ainda vê dificuldades. O governo tem conseguido aprovar alguns projetos recentes que vão trazer um certo alívio, mas muita coisa tem para ocorrer ainda em 2027.
2026. Lembrando que 27 precisamos uma discussão sobre o orçamento, mas isso vai ficar para depois. O fiscal melhorou um pouquinho, o governo espera cumprir com a meta, mas tem uma longa jornada à frente. Mas de fato, um cenário relativamente um pouquinho melhor. O problema é que a dívida ainda vai continuar subindo, o importante é isso, né? Não é o nível, é a trajetória que a gente espera até 2030, que vai chegar ali próximos dos 90%, tá bom? Pessoal, eu acredito que sejam esses pontos. Só recapitulando aqui as nossas projeções para o Brasil. Nós temos 2,3 de PIB para esse ano, 1,8 para o ano que vem. Inflação de 4,3 para esse ano, 4,1 para o ano que vem. 5,40 para o câmbio terminal desse ano, 5,65 para o ano que vem. E Selic 15, 12,5 em 2026, tá bom? Acho que esses eram os pontos principais. Tenha um bom fim de ano, boas festas, bom Natal. E lembrando, se você quer começar com o pé direito, conseguindo seus primeiros dividendos, clique aqui no link abaixo e aí você vai ter acesso a um conteúdo totalmente gratuito para você iniciar o ano que vem com o pé direito. Beleza? Pessoal, obrigado por todo 2025. Estamos aqui nesse resumo macro e nos vemos no ano que vem. Abraço.